Tarde a todos que fazem presente, boa tarde, senhores vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar a presença do Gilberto, assessor do Ismael Crispim, também do meu amigo Flávio, assessor do Marcelo Cruz, também da Priscila, assessora do Laerte Gomes, ao público presente, ao assessor também do Nim Barroso, que fazem presente, agradecemos a presença de todos. Constatada a existência legal do quórum, em nome do povo, com a proteção divina, declaro aberta essa 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Em reverência à Escritura Sagrada, peço a todos que se coloquem em pé e solicito ao vereador Firmino que faça a leitura de um texto da mesma. Boa tarde. Boa tarde a todos. O versículo que será lido nessa oportunidade está no livro de Josué 1:8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. 10ª sessão ordinária, primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, de 7 de abril de 2025, às 16 horas. Lido, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da 10ª sessão legislativa da 10ª legislatura. Constatada a existência legal do quórum, em nome do povo, sobre a proteção divina, o presidente declara aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. E, em seguida, o secretário faz a leitura da ordem do dia, leitura e discussão da ata da sessão anterior. O secretário faz a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de março de 2025. Logo, o presidente coloca a mesa em discussão e votação, declarada aprovada por todos os vereadores presentes. A leitura em expediente recebida. Mensagem do Poder Executivo 145, 146 e 147, encaminhado. Sanções de leis. Ofício vereador Gilberto Firmino Cidade, encaminhado. Anteprojeto da resolução e ofício da mesa diretora, encaminhado o projeto da resolução 03/2025, lino e o expediente recebido. E os membros da mesa diretora se manifestaram favorável aos mesmos. O intervalo regimental, o presidente declara suspensa a sessão ordinária para a escritura dos oradores. Os oradores. Ao reabrir a sessão, o presidente passou a palavra por 10 minutos, com direitos à parte, aos seguintes vereadores: Ana Paula Alves Pereira Capelli, Jonathan Souza Andrade, e a leitura da matéria, sem matéria a ser deliberada do dia. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Por questão de ordem, vereador Gilberto Firmino Cidade solicita que entre na ordem do dia o projeto de resolução 03/2025, com a súmula: ficar instituída a obrigatoriedade da leitura de um texto da Bíblia Sagrada no início de todas as sessões legislativas, sendo ordinária, extraordinária, itinerante e solene, realizadas no âmbito do município de Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia, e de outras providências.
Logo, o presidente coloca o pedido em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação, declarando aprovado por todos os vereadores presentes e, em seguida, já coloca o projeto de resolução 03/2025 em discussão. E votação. Declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, por questão de ordem, o vereador Jocelino Seidler solicita que entre na ordem do dia o requerimento 01/2025, no qual solicita o título de cidadão honorário. E, em seguida, o presidente coloca o pedido do vereador em discussão e votação. Declarado aprovado por todos os vereadores presentes. E, em seguida, coloca o requerimento 01/2025 em discussão e votação. Declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Questões de ordem do dia. O encerramento da sessão. Não havendo mais a ser deliberado, o presidente agradece a presença de todos e é declarada encerrada a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Não havendo mais a ser lavrado, na presente ata, segue a mesma, após lida, discutida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa diretora e demais vereadores presentes. Mensagem de 141/2025, anexo ao senhor Jonathan Souza Andrade, presidente da Câmara Municipal de Nova Brasilândia. Senhor presidente, pelo presente encaminho a casa de... Ata lida, senhor presidente. Passa a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Apareceu agora. Só o senhor Ariza e a Ana Paula. Declaro aprovada a ata por 9 votos a 0. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos. Agora sim, né? Mensagem 141/2025. Anexo senhor Jonathan Souza Andrade, presidente da Câmara Municipal de Nova Brasilândia. Senhor presidente, pelo presente encaminho a esta Casa de Lei para apreciação dos nobres entes o projeto de lei 2147, com a seguinte súmula: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para recurso vinculado no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e de outras providências. Tenho certeza que, após o exame de comissões permanentes, o projeto mencionado será levado ao plenário para unânime aprovação. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar protesto e estima e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Clodoaldo Alves Pedroso. O ofício 04, a mesa diretora de 2025. Ao anexo ao senhor vereador da Câmara Municipal. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Brasilândia do Oeste, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, faz receber o que o plenário aprovou e ela prolonga a seguinte resolução, número 02/2025, cuja súmula
é ficar instituída obrigatoriedade da leitura de um texto bíblico sagrado no início de todas as sessões legislativas, sendo ordinária, extraordinária e itinerante, ou solene, realizada no âmbito do município de Nova Brasilândia do Oeste Rondônia e de outras providências. Sendo o que apresentamos para o momento, elevamos nossas considerações, estima e apreço. Dito presidente. Os membros da mesa são favoráveis aos pedidos recebidos? Sim, presidente. Sim, presidente. Declara suspensa a sessão por 5 minutos para a inscrição dos vereadores no livro dos oradores. Eliseu de Almeida, para fazer uso da tribuna por 10 minutos com direito a partes. Quero aqui nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade. Em nome do presidente, cumprimentar a mesa. Em nome do vereador Aris, cumprimentar os demais vereadores. E dizer que é uma alegria, um privilégio estar mais uma tarde nessa Câmara Municipal. O que me traz na tribuna nessa tarde é para esclarecer uns fatos que rondaram nas redes sociais sobre a minha imagem, sobre o meu nome. Quando houve aquele evento do SAAI ali, os vereadores foram convidados. Aí colocaram na matéria que o vereador Eliseu ficou indignado porque não foi citado o nome, aquela coisa toda. Não achei bom mesmo não, por quê? Eu chamei com todo respeito, o vereador Firmino é testemunha disso, chamei com todo respeito o secretário de gabinete e perguntei para ele quem era o chefe de cerimonial. Ele falou que não sabia. Fiz um reclamo para ele sim, mas não desacatei ninguém, porque não é a minha índole, não é a minha formação. Eu trato todo mundo com respeito. Quem me conhece sabe muito bem disso. Até porque nosso grupo político Nova Brasilândia, quem nos conhece sabe que nós entramos, eu estou agora no 2º mandato, o meu irmão teve 4 mandatos, nós temos 6 mandatos nessa casa, então jamais eu seria capaz de denegrir a imagem de ninguém. E o mesmo tratamento, o mesmo reclamo que eu fiz para o chefe de gabinete, eu cheguei no prefeito e falei com ele, prefeito, não gostei, porque nós estávamos em 6 vereadores presentes, jamais foi citado o nome de um vereador como autoridade naquele evento que estava acontecendo sobre o SAAI. E vale ressaltar que eu sou favorável, não sou favorável, sou contra a privatização. Até porque, vereador William, o mandato passado, vereadora Paula, eu ajudei a aprovar projeto, como está aqui o vereador Lino, o vereador Marcelo, aprovamos um projeto para pegar a CAER para o SAAI administrar. Então, não sou favorável que seja privatizado. Então, eu quero aqui, se o secretário de gabinete, porventura, se ele se achou ofendido, eu peço 1000 desculpas, porque, no meu ver, eu só estava reivindicando que citasse o nome dos vereadores presentes, estava fazendo parte da audiência pública, para toda a população saber que os vereadores estavam interessados na causa. E vale ressaltar também, vereador Arísio, que cada vereador que estava ali, vereador Firmino, era ciente do que estava se tratando, era ciente da causa, tá? Aí, estranhamente, eu mais o presidente da Câmara estava em Porto Velho com o prefeito, inclusive participando de 2 audiências. O prefeito é um cara que está fazendo de tudo para acertar na administração, é um cara honrado, entendeu? E parece estar tendo setores da administração querendo atrapalhar a administração do prefeito, querendo colocar a Câmara contra a Prefeitura Municipal. Isso não pode acontecer, porque eu sou um parceiro de administração, estou aqui para somar, eu quero melhor para a Nova Brasilândia. Eu peço 1000 desculpas de novo ao secretário de gabinete, se porventura ele se achou ofendido, porque se ele achou que eu ofendi ele, nós dois conversando mano a mano, eu vim aqui a público nessa tribuna, para toda a população saber, secretário, eu peço 1000 desculpas. Porque, e aí, depois disso, vazou uns áudios, mandaram uns áudios para mim e para o vereador Jotinha, de um funcionário desmoralizando a Câmara, falando que o vereador era isso, era aquilo, entendeu? Aí, depois disso, que saiu essa matéria. Aí eu conversei com o prefeito ontem, falei, prefeito, ó, as pessoas que estão tentando atrapalhar a sua administração, as pessoas têm que ser extirpadas do governo. Isso aí eu falei com o prefeito e pedi mesmo.
Tá bom, gente? Então, essas são as minhas palavras. A parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador, só para lembrar, eu estava ao lado do senhor no evento. Nós deixamos até de participar de um evento que já tinha um pré-agendamento, mas estivemos ali para somar força em relação à audiência pública. E, inclusive, nós estávamos até discutindo sobre o projeto. Eu estava lá com a ata e mostrando para o senhor falando que lembrava de tudo da situação e que está acompanhando também. E aí o senhor saiu e foi conversar com o chefe de gabinete, voltou, comentou com a gente que tinha conversado com ele e informado da situação, que o senhor não estava satisfeito, porque o senhor tinha deixado outro compromisso, estaria ali para apoiar a administração e, de uma forma respeitosa, o senhor queria que citasse o nome do senhor. E depois, no outro dia, a gente começou a ver alguns áudios, mas só para ressaltar que tanto o senhor como eu e outros vereadores também está por dentro da situação do SAAI. Nós estávamos estudando e acompanhando o caso e estávamos ali para somar força. Câmara de Vereador e administração, o executivo, o prefeito, somar força aí para o bem do nosso povo, da nossa sociedade. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Firmino. Então, só deixando claro que o prefeito está tentando acertar. E nós somos parceiros para enquadrar, porque Brasilândia precisa de nós. Brasilândia precisa dos vereadores. Agora, membro do governo queria atingir vereadores, isso é muito feio, isso é muito ruim. Então, se alguém se achou ofendido, mais uma vez eu venho a público pedir 1000 desculpas. Agora, pelo amor de Deus, gente, respeita a Câmara Municipal, respeita o Poder Legislativo, tá? Essas são minhas palavras, muito obrigado. Obrigado, vereador Eliseu de Almeida. Nesse momento, passo a presidência para a Silvana Olenski. Neste momento, eu passo a palavra para o vereador Jotinha por 10 minutos com direito à parte. Boa tarde a todos. Vamos lá. O que é ser presidente? Ser presidente da Câmara, primeiro é ser generoso, ter moralidade, autossacrifício, integridade, bondade. É responsável pelo Legislativo, a Casa de Leis. Administrar com justiça e proteção do território, que no caso é a própria Casa de Leis. Tem como compromisso político e social que visa garantir o bem-estar dos vereadores e dos servidores dessa Casa de Leis. O episódio que repercutiu nos últimos dias, nos grupos de WhatsApp, e que me ofende. Primeiro quero dizer que nos áudios, ele diz que eu não mandei um representante, pois o Tiago não está aqui, o meu chefe de gabinete, mas de manhã cedo eu pedi que o Tiago fosse me representar, porque eu tinha já uma outra agenda. Na segunda-feira anterior, um dia anterior, eu vim a essa tribuna, fui o primeiro a discursar e falei sobre a não privatização. Pela manhã, eu fiz um vídeo convidando toda a população para se fazer presente e no mesmo dia estive com o prefeito também na rádio. Isso não contra a privatização. Eu gostaria que nesse momento soltasse os áudios que foram citados os nomes dos vereadores para que a população possa estar a par do que está acontecendo. Uma parte muito rápida, tanto no discurso do Eliseu, quanto no do Vossa Excelência, estou dizendo porque algumas pessoas na população me perguntam. Às vezes eles ficam meio perdidos, sem saber quem é. Pelo menos designa o cargo, a função da pessoa, porque nós temos muito portariado, senão algum outro pode pensar que é para ele. Então,
designa a pessoa, neste caso, pode ser mencionado o nome, pode ser mencionada a função, a matrícula. Porque alguns estão me questionando, mas aquilo lá é para quem? Então, pelo menos o cargo da pessoa, para ficar bem designado a quem cada um está se referindo. A nota de repúdio que eu, como presidente, fiz para defender essa Casa de Leis foi ao servidor assessor de transparência da Prefeitura Municipal, o Will Quadros. Eu acredito que um assessor de transparência, ele tem que resguardar, primeiramente, a integridade do prefeito e também da administração. E não ficar em grupo de WhatsApp, fofocando e fazendo picuinha. Porque o episódio que aconteceu, não foi porque teve um desentendimento, isso é normal. Estamos aqui para aprender. Tivemos algumas dificuldades no início, é uma troca de gestão. Estamos tentando aprimorar aqui os assessores, a trazer mais agilidade. E eu entendo, é normal, às vezes passou batido, não citou. Tranquilo. O vereador se posicionou, foi até o chefe de gabinete e só falou, precisa citar. Cite o nosso nome. E tranquilo, beleza. Não citou? Tranquilo. Morreu o assunto, acabou. Fomos para casa, de boa. Mas aí, no outro dia, não foram os vereadores que foram lá em grupo de fofoca bater na gente, não. Não foi a gente que foi lá bater na administração. Que, aliás, essa nota de repúdio não tem nada a ver com o prefeito Gino. Não tem nada a ver com o prefeito Gino. Jamais. Isso aqui é diretamente para o assessor Will Quadros. Porque o engraçado, vereadora Ana Paula, você vai a Porto Velho, as pessoas te recepcionam com maior amor, com maior carinho e valorizando os vereadores. Em todas as cerimônias que eu vou, tem alguém na recepção pegando os nomes das autoridades para citar. Tá pronto os áudios? Tá. Certo. Mas, enfim, veio os áudios, eu prontamente, eu fiz uma nota de repúdio, sim, levando o nome, a maioria eu tinha conversado. Peço desculpa, vereador Lino, se eu não perguntei ao senhor se eu poderia enquadrar todos, mas é a maioria. E, assim, quando é para responder algo do Ministério Público, quando é para responder algo do Tribunal de Contas, o presidente da Câmara representa todos. E eu, como presidente, quando foi desacatado esta Casa de Leis, eu, como presidente, eu sim defendi essa Casa de Leis. Então, vereador, peço desculpa se eu te ofendi. Como o vereador Eliseu pediu desculpa, presidente, eu sou humano e peço desculpa para o senhor. Uma parte, senhor presidente. Bem lembrado que nós tivemos em Porto Velho, nas audiências, duas audiências nós participamos, eu achei bacana aquilo. Quando a gente chegou lá, o pessoal do cerimonial, vereadora Ana Paula, disse assim, vocês é de qual município? Falamos de Nova Brasilândia. É mais que depressa ela falou isso, vereador Eliseu Almeida e vereador Jonatas, não é isso? Fomos bem recebidos, bem acolhidos lá no cerimonial que a gente foi. Isso, gente, estou dizendo, a nível de Estado. A gente foi bem acolhido e foi respeitado. Inclusive, na hora, vereador Firmino, que o Elias Rezende, o chefe da Casa Civil, teve a hora da fala dele, ele mencionou o nosso nome, não é isso, Jotinha? E ainda agradeceu, porque nós fomos fazer presente ali. Então, gente, isso é bonito. Porque na audiência do SAI eu não fui para falar. Não, jamais. Só que vou deixar claro que eu fui com sabedoria de causa, o que estava sendo passado por ali, entendeu? Só isso que a gente queria. Só que citasse o nome de quem estava presente. Só isso, mais nada. Aí a gente foi ignorado. Aí eu peço desculpa de novo para o secretário de gabinete se eu errei. Obrigado, presidente, pela parte. Sim. A parte, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde para o presente. Aceito a desculpa, senhor presidente. Eu só comentei com o senhor, a nota do repúdio do senhor, ela fala da administração.
Eu até falei no PV do senhor que poderia sim, direcionado, igual a Paula acabou de falar, citado aqui, a gente tem direito de falar nome e sobrenome de quem faz os atos, entendeu, vereador Will? Então, podia ter publicado a nota sobre a pessoa dos áudios. Foi isso que eu questionei com o senhor. A nome da pessoa, podia ter colocado, assim como o senhor colocou, o senhor falou a profissão da pessoa. Isso que eu comentei com você e disse no grupo dos vereadores. Até porque uma nota de repúdio, se a gente for procurar o regimento interno dessa casa, a gente tem que ser aprovado por a maioria dos vereadores e passar por todos os vereadores para a gente ser votado. Entendeu? Eu concordo nessa situação que o senhor tem o poder, a propositura de fazer qualquer tipo de repúdio a qualquer pessoa, cidadão, e citar o nome dele nessa tribuna. Então, assim, eu só me referi porque na nota do repúdio estava administração pública. Então, a gente podia ter feito direcionado, se o senhor comenta comigo, te falasse da pessoa, eu seria favorável. Só que eu não sabia da situação, por isso que eu entrei no PV do senhor, mandei mensagem para o senhor, e depois a gente debateu nos grupos de vereadores, porque eu estava amparado até pela questão do regimento interno dessa casa, entendeu? Então, é só essa cautela a gente ter, que eu pedi para o senhor, entendeu? Mas tranquilo, vida que segue, a gente está aqui para fazer o melhor para o nosso município, e eu sou parceiro não só do prefeito, como do senhor, desde o primeiro dia que eu vim aqui, que o senhor assumiu como presidente, eu falei que estou à disposição para ajudar, onde eu ver que se estiver errando, eu estou aqui para somar, vereador Firmino, estou aqui para orientar, entendeu? Essa é a minha propositura aqui nessa Câmara. Obrigado. Só vou me retratar aqui, eu falei grupo de fofocas, né? São grupos de WhatsApp, e dentro desse grupo de WhatsApp, sim, tem muitas conversas, e ali, nesse momento, ele quis se vangloriar, porque, como eu disse, o assunto estava morto, ô Gilberto, estava morto, não fomos nós que caçamos briga, e ele foi, infelizmente, ele foi infeliz, e desacatou a todos os vereadores. Eu, prontamente, como eu disse, como presidente dessa casa, eu quis defender todos os vereadores e todos os servidores, citando que em nenhum dos áudios ele diz que os vereadores, ninguém foi lá para ajudar a limpar, ninguém foi lá para ajudar a colocar as cadeiras, que ali não era lugar de vereador se aparecer, não. O que eu entendo de uma audiência pública é o seguinte: a audiência pública é a hora de ter uma troca de informações e nada melhor do que uma audiência pública, os vereadores, que é o representante do povo, a sua pauta. O vereador Firmino estava com a ata. Tinha propriedade do assunto, mas infelizmente não pôde ter explanado a sua ideia. Então, foi por isso a minha nota de repúdio. E ao senhor Will Quadros, não bastando, mesmo eu fazendo a nota de repúdio, ainda em grupo de WhatsApp ou no privado, mandou alguns áudios. Infelizmente, a pessoa não pôde me passar o áudio, mas, num desses áudios, ele disse que eu sou um presidente incompetente, porque eu não mandei ninguém. Quero dizer para você, senhor Will Quadros, que eu tenho prestado serviço para a Nova Brasilândia. Eu tenho buscado incansavelmente, todos os dias, buscar melhorias para a Nova Brasilândia. E eu gostaria que a Roseli soltasse alguns vídeos e algumas fotos para mostrar para ele quem é o presidente competente.
4 implementos que vai aqui ser muito útil e vai ajudar muito aqui os associados. Então eu quero aqui, em nome da associação e todos os sócios, agradecer ao vereador Jotinha, que foi através dele que tem essa parceria com o deputado Cássio, que a gente foi contemplado com esse recurso. Eu quero aqui deixar a minha gratidão a essa parceria do vereador Jotinha e do deputado Cássio e deixar aqui meus parabéns a essa parceria. Alô, bom dia. Eu sou o Ivo, sou motorista da saúde em Nova Brasilândia, trabalho no transporte de pacientes hemodiálise. Através do vereador Jotinha, foi uma emenda, pedida a emenda por ele ao deputado Cássio Góes, aonde o deputado disponibilizou uma emenda de 300 mil junto ao vereador Jotinha para transporte e melhoria dos nossos pacientes hemodiálise no município de Nova Brasilândia. Quero agradecer aqui o deputado Cássio Góes e o nosso vereador Jotinha pela dedicação com a população de Nova Brasilândia e atendimentos aos pacientes hemodiálise. Diretor do Clube dos Desbravadores Portadores de Luz, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Nova Brasilândia do Oeste, venho primeiramente agradecer a Deus e ao nosso amigo e vereador Jotinha, que através do nosso deputado Cássio Góes, liberou uma emenda no valor de R$40 mil para a aquisição de barracas e tendas, e desde já, meu muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Maicon, né? A gente tem um trabalho como juiz aqui na Nova Zelândia e esse ano está sendo muito importante, muito bom, graças ao apoio do nosso presidente da Câmara, Jotinha. É um cara parceiro, acabamos de chegar de Goiânia semana passada e contamos com o apoio aí da Câmara. É um grande apoiador, bem atuante mesmo, apoiando o esporte da nossa cidade. Queria deixar aqui um abraço, agradecer ele pelo apoio junto à Câmara, de estar apoiando o esporte, o jiu-jitsu em Nova Zelândia, todas as competições, nossas solicitações de ônibus, de apoio de patrocínio, ele sempre é ativo e nos ajudando. Gostaria de dar um salve aí, agradecer pelo trabalho, parabenizar o seu trabalho em prol do esporte e de muitas outras coisas. Eu represento o esporte, então eu falo em nome do esporte mesmo. Muito obrigado, Jotinha, nosso presidente da Câmara. Obrigado. Quero aqui citar novamente o presidente incompetente que ele disse no áudio. Esse aí é o presidente competente que ele disse que eu sou. Um presidente competente que tem ações no esporte, com uniformes do Independente, uniforme para a União City, kit completo de uniforme para a galera do futebol que está saindo agora, 10 uniformes que está saindo ainda esse mês para vários times do município, patrocínio, juntamente com o deputado Cássio Góes, para o encontro de motorista, entrega de bolas, rede society, de vôlei e de campo, patrocínio de campeonatos e inscrições de campeonato do Asa Branca, sempre no meio das comunidades, ajudando, se empenhando, ficando de madrugada, ajudando em festa para ajudar a comunidade. Muitos aqui estão e são prova disso. Assim é na Associação do AME, que sempre estive lá junto com a Associação da Melhor Idade, onde estou sempre presente. Ações sociais no Dia das Crianças, fui coordenador do projeto da Guarda Mirim, amigo da escola durante 6 anos, ajudando nas formações de pessoas, evento solidário e beneficente para tratamento de saúde, 213 mil para a Associação da Nova Conquista,
juntamente com o presidente Ivo de Matias, 150 mil para a Associação Asprong, presidente Altieres Carneiros, linha 21, 300 mil para a saúde para pacientes de hemodiálise, 100 mil para a festa agropecuária da Expobras, 100 mil para carro para ficar dentro de Porto Velho para a casa de apoio, 60 mil para a academia de jiu-jitsu e 40 mil para os desbravadores de compras de barracas e tendas, totalizando 1 milhão. Esse é o presidente competente que ele disse. Enfim, esses é um pouco apenas das minhas ações, que talvez eu tenha me esquecido de citar aqui algumas. Mas, com tudo isso, é mostrar que o presidente Jotinha tem contribuído com o município de Brasilândia, eu tenho somado em ações, não só da boca para fora, e em grupo de WhatsApp, não. Porque para falar de mim, tem que lavar a boca. Para ficar fofocando, tem que lavar a boca. Porque enquanto eles fofocam, eu trabalho. Queria que o Abraão soltasse os áudios. Bem, eu vejo assim, ó, na hora de arrumar a cadeira lá e rapar a água, só foi o Claudemir e o Richards, né? E chegar depois para reclamar é fácil, difícil é chegar mais cedo para ajudar, né? Então, eu fico olhando assim, a pessoa é representante do povo, não tem a humildade de ir lá colocar um nome, porque acha que o locutor é obrigação dele adivinhar que ele está ali presente. Eu acho que temos que ser mais humildes, temos que ser mais, sei lá, a frase agora, a palavra certa, né? Mas tem que ser mais humano. Não é porque a gente é vereador, ou qualquer outro que seja vereador, que a gente tem que ser tratado diferente. Porque na hora de pedir o voto é tão humilde, é tão simples, é educado, abraça, beija. Aí depois que ganha, não pode nem levantar da cadeira e ir lá e falar, eu estou presente, senhor, bota meu nome aí. Não pode? Pegar na mão, cumprimentar, dar uma boa noite? Não vai cair o braço. Então, e a questão, Renato, da vice-prefeita, tem outro detalhe, não foi tão erro, né? Até porque é até ruim ficar falando isso daí em grupo de WhatsApp. Eu gosto mais de conversar no PV sobre isso, né? Porque tem pessoas que não estão por dentro do assunto, então não faz sentido. Mas, esclarecendo, a vice-prefeita ficou recepcionando a esposa do Adailto Fúria, o prefeito de Cacoal, entendeu? Ela deu toda a atenção e o suporte para que ficasse ali junto e não deixasse a esposa do Adailto Fúria ficasse sozinha, né? Entanto que foi citado o nome da vice-prefeita Fran. Agradecemos a presença dela, a contribuição dela. A Adailto Fúria agradeceu, né? O Cássio Góes, deputado estadual, também agradeceu a vice-prefeita Franciele. Então foi citado sim o nome dela. Agora, as demais autoridades que não levou o nome lá, não tinha como adivinhar se ele estava no meio das pessoas ali ou não, né? Tem todo esse detalhe. Mas é só uma questão de estética também. Não, tinha pessoas ali que estavam, eu vejo assim, né, um interesse mais de querer falar o nome do que saber do assunto, né? Que às vezes nem sabe do que se trata, não domina o assunto, né? Então, Preto, só para esclarecer mais uma vez, né, como eu disse que eu não vou ficar em grupo de WhatsApp, quando alguém quiser saber alguma coisa, vem no meu PV, porque às vezes não é interesse de todos, que daí acaba virando picuinha, mas só dizer, aquilo dali se chama audiência pública, não era um evento de vereador se aparecer, de vereador ir lá discursar, que aquilo dali não era para ter discurso, ali era para explicar sobre a situação da SAAI, né? Se privatiza ou não, é só isso daí, não tinha que o vereador estar lá discussando. Entanto que a Silvana nem falou, e ela estava em cima do palco, só falou a Adailto Fúria, que tem conhecimento da causa, o diretor, que tem conhecimento da causa, e o prefeito, que agora foi para Porto Velho para brigar pela causa, entendeu? Pronto. E o Corpo de Bombeiro para falar da necessidade e a falta de água que ocorreu o ano passado e que esse ano é para a gente se precaver, né? Entanto que está tendo esses cursos aí em Nova Brasilândia para precaver questões de fogos queimadas, né? Então, ali não era um momento de político se aparecer, as pessoas não compreendem. Nesse áudio vocês podem ver, né, a falta de respeito com essa Casa de Leis, por isso a nota de repúdio, como eu disse, não é a nota de repúdio diretamente ao prefeito, jamais. O prefeito tem se desempenhado, tem lutado, tem brigado, a gente vê o tanto que ele vem correndo, os demais secretários, está aqui o secretário de obras, vem desempenhando um papel bonito no município, tem força de vontade, tem aguerrido, mas eu quero só frisar novamente, assessor de transparência, ele tem que resguardar a imagem do prefeito e da administração, e não ficar em grupo de WhatsApp, batendo em vereadores
que, aliás, os vereadores que querem trabalhar junto com o executivo. Quer a parte, vereador? A parte, presidente. Inclusive, assim, eu acho que já virou motivo de chacota, né, de piadinha perante a sociedade, que o pessoal chega para a gente e fala assim, ficou fácil de não ter vereadores presentes no público, em que um evento que for feito, que é só não chamar eles, só eles não ir limpar a cadeira nem limpar o chão, que vocês não têm direito de participar. Eu acho, assim, uma falta de respeito. Falta de respeito. Senão não precisava de ter vereadores, né? Não, com certeza. E, igual o senhor acabou de ser bem claro aí, eu acho que tem que resguardar o prefeito, porque respinga, querendo ou não, nele. Não é o nosso objetivo aqui. Não. Então, obrigado, presidente, pelo posicionamento. Fica aí o meu entender. Talvez esteja errado. Isso. Mas é realmente, William, a gente foi motivo de chacota. Eu cheguei de Porto Velho, fui no mercado, o comerciante brincou comigo. Ô, para vocês ir em algum evento agora, vocês têm que ir lá botar a cadeira ou limpar o chão, hein? Olha aí para vocês verem. Ficou uma situação chata, né? Uma situação constrangedora. Que é a parte, vereadora? É só para corrigir, porque eu sempre gostei dos detalhes, de prestar atenção no que fala e no que se escreve. E a nota de repúdio, senhor presidente, eu acho que vale salientar que o senhor tomou uma decisão na hora certa, até mesmo para não se estender isso. E que também essa nota de repúdio, o senhor escreveu da forma correta, que está bem claro lá na terceira linha, que o senhor repudiou apenas aos áudios. Lá embaixo, o senhor só explica que quando a administração pública propõe realizar uma audiência pública, esta visa um debate. Então, ficou bem claro que somente o senhor outorgou a nota aos áudios. Parabéns, porque todo gestor ele tem que resguardar a instituição. Se ele não tiver capacidade para resguardar a instituição a qual ele administra, ele não é digno dela. Então, parabéns pela atitude. Eu acredito que as coisas têm que ser bem detalhadas e bem resolvidas. Só mais uma questão para me fechar a minha fala, que nesse dia eu pedi que o Abraão fosse lá, cobriu o evento, onde ele cobriu, captou imagens e deu todo o suporte necessário. E aí no áudio ele disse que a gente não foi para ajudar. Mas no mais, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. A parte, senhor presidente, quero parabenizar pela atitude que o senhor teve de forma rápida, até para, como diz a vereadora Ana Paula, não se estender, e já em defesa da casa de todos os vereadores, o senhor já fez a nota de repúdio. Todos nós escutamos aqui os áudios e ficou frisado que só quem tinha conhecimento teve a oportunidade. Mas eu tenho aqui no meu telefone e quero aproveitar para parabenizar o secretário Richarles, que dia 22 de janeiro ele nos procurou já preocupado com essa situação, porque essa situação já vinha desde 2023, aí teve a primeira audiência e estava na segunda, e ele nos procurou e encaminhou para mim, e a gente estava estudando, acredito que ele procurou o senhor também. Sim. Procurou o senhor. Então, nós estávamos... eu fui para a audiência pública, porque a audiência pública é para a presença do público. E nós, como somos representantes do povo, a gente estava ali somando força junto com o prefeito para debater essa situação. E quando diz que só quem tem conhecimento teve a oportunidade, eu quero acreditar que, supostamente, está querendo dizer que outras pessoas não tinham conhecimento, mas eu quero deixar claro aqui
que, da mesma forma que eu estava ali preparado para debater o assunto, para falar, para se manifestar contrário à privatização, acredito que todos os vereadores que estavam presentes ali também estavam com esse mesmo posicionamento, porque eu não quero acreditar que um vereador vai para uma audiência pública sem conhecimento do que vai ser tratado ali. Então, acredito que todos estavam ali preparados para debater. Até eu falei na fala do vereador Eliseu, eu estava com a ata aqui, toda grifada, se vocês olhar, está aqui, ó, toda grifada, está aqui, porque eu estudei essa situação. A fala do Frank, que lá atrás, quando teve a audiência, ele se posicionou contrário a essa privatização. A gente entende todo o trâmite que o município de Nova Brasilândia precisa, sim, de força dos deputados, da bancada dos deputados, para inserir essa cláusula para que deixa aberto para quem quiser participar, mas que no momento oportuno lá atrás teve representante do município que se manifestou. Então, eu estava preparado para discutir, para debater, até porque eu represento hoje 4% da população de Nova Brasilândia. Então, eu estava preparado para discutir o assunto, para debater o assunto, e já consultei as minhas bases, já consultei o pessoal, informando o prejuízo dessa concessão. Então, presidente, aí quando você escuta em grupos falando que às vezes A ou B não tem conhecimento, então eu fiquei entristecido com essa situação, porque eu estava ali preparado. Se fosse me franqueado a palavra, eu estaria pronto para debater o assunto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. No mais, é isso mesmo. E só gratidão a Deus aí pela oportunidade. Neste momento, volta-se a presidência a quem lhe tem o direito. Boa tarde a todos presentes, os que nos assistem através das redes sociais. Boa tarde. Hoje subo a essa tribuna para agradecer a todos os vereadores que a gente colocou aí, uma indicação de um projeto de resolução, colocando a instituição de todo o início da sessão fazer uso de um texto da Bíblia Sagrada, e por unanimidade, senhor presidente, todos os vereadores compactuaram com esse projeto e foi aprovado por unânime. E hoje já estivemos a primeira sessão, onde já podemos fazer uso ali da Bíblia e ler um texto da Bíblia Sagrada. Então, meu agradecimento aí a todos que sensibilizaram. Aqui é uma casa de lei, onde aprovamos projetos e leis, e é muito importante aquele que está até ali sobre a minha mesa ali, aquele livro, onde tem várias leis, e vem regendo aí grande parte da sociedade, do nosso mundo, a palavra de Deus, e tudo que a gente coloca com sabedoria nas mãos de Deus, em primeiro momento, nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. Então, esse momento de gratidão a Deus, poder estar aqui hoje com a Bíblia Sagrada em minhas mãos, e essa aqui ficará no plenário permanentemente, para que alguns dos senhores, do público, quiser fazer uso, está aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A parte, vereador. Sim, vereador. Eu quero aqui agradecer pelo seu projeto, de ter esse livro, esse manual que usamos para nossas vidas, né? Agradecer aos vereadores que aprovou por unanimidade. É um prazer imenso poder estar nessa casa de lei, e todo o início dela está
lido um versículo dela. Para mim, fico muito grato. Obrigado, vereador. E quero agradecer também, senhor presidente. Hoje estive no seu gabinete, quando mostramos o projeto para o meu pastor José Sidney. Ele, de imediato, estava ele e o pastor Florisvaldo, já pediu para que comprasse esse exemplar e fez ali essa doação para a Casa de Leis aqui, para que fique aqui permanentemente aqui na casa. Queremos agradecer pastor José Cid e pastor Florisvaldo por essa atitude tão nobre e meiga de sensibilizar com essa situação e fazendo essa doação aqui. A parte. Sim, vereador. Desde já, agradecer, né, o pastor Florisvaldo, o pastor Sidney, leve o meu abraço e fala que foi de suma importância e um gesto nobre que vai ser de muita serventia para que nos inícios dos trabalhos a gente sempre lembre que, em primeiro lugar, é sempre Deus. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, já estamos aqui, já usei a parte ali falando sobre a situação dos áudios que veio falando aí nos grupos e a situação. Eu entendo que uma audiência pública, ela é voltada, senhor presidente, para ouvir o público, para ouvir o público. Então, como eu já falei ali antes, eu fiquei sentido, porque eu escutei verbalizando por aí nas ruas, vereador Eliseu, que uma grande parte dos vereadores aqui não tinha conhecimento. Por isso que pessoas que ouviram os áudios e saem com aquela ideia de que alguns dos vereadores aqui não tinham conhecimento. Então, venho nessa tribuna só para deixar claro que esse vereador aqui estava preparado para debater o tema. Quero parabenizar o prefeito, o secretário que organizou esse evento. É uma audiência pública, um tema de muita importância, onde nós, pelo menos eu acredito, que não é o momento de estar privatizando, porque o município vai ter perca. Então, nós estávamos ali preparados para debater e mostrar o nosso posicionamento. E não tivemos a oportunidade e ainda depois vincularam que não deram oportunidade porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Ou porque, desculpa a parte. Sim, presidente. Ou porque dizer que ali não é lugar para vereador se aparecer, né? Então, uma audiência pública, eu acredito que representante do povo tem que estar presente. Eu acredito que representante do povo, nós somos escolhidos para estar ali representando o vereador Eliseu, a sociedade. Nós fomos escolhidos para isso. E se tiver que tomar alguma decisão dentro do município, tem que ser o prefeito e a Câmara de Vereadores. Agora, eu acho muito importante e quero parabenizar todos os vereadores que não tinham agenda, não tinham compromisso e que estavam ali prestando o seu serviço como representante do povo, estava ali representando o público, estava ali representando os seus eleitores. Então, só para esclarecer, esse vereador que vos fala, ele é contrário à privatização ou à cedência dessa concessão. Eu não compactuo com isso. Desde o dia 22 de janeiro, a gente já está estudando, a gente já estava debatendo sobre esse assunto. Então, o secretário Richards já tinha nos procurado, já tinha encaminhado para a gente. Então, nós estávamos ali pronto para sair em defesa do nosso município. Como todas as vezes que esse vereador aqui precisar estar presente em alguma audiência, em defesa do nosso povo, em defesa da nossa sociedade, pode contar comigo. Estarei fazendo o meu papel de legislador e de representante de toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Firmino. Nesse momento, passo a palavra à vereadora Ana Paula Capelli para fazer uso da tribuna por 10 minutos
com direito a partes. Boa tarde. Quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome do Gilberto e da Priscila, cumprimentar respeitosamente todas as pessoas que representam o Poder Legislativo do Estado de Rondônia. Quero aqui parabenizar neste momento todas as pessoas que saem da sua casa e vêm participar das sessões legislativas. Quero, na pessoa da Sirlene e da Eliane, estender e que vocês que estão aqui sintam acolhidos por esta Casa de Leis, por todos estes vereadores, por todos esses funcionários que vêm fazendo um brilhante trabalho de suporte aos vereadores. Nesta tarde, eu quero parabenizar a administração pela iniciativa de realizar a audiência pública sobre a privatização do SAAI. Temos que juntos, o poder executivo e o poder legislativo, entre outros segmentos da administração pública, direta ou indireta, e outros segmentos da sociedade civil, lutarmos para que o principal objetivo seja que o município de Nova Brasilândia continue administrando o sistema de água e de esgoto de Nova Brasilândia. Não podemos, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, perder o principal objetivo, que é esse, por conta de um ou outro que, de uma forma despreparada, foi mencionado. Acredito que quando eu erro e eu enxergo o erro, eu dou um passo para trás e o corrijo. Eu peço para que todos que compõem a administração, direta e indireta, que reveja suas ações e as corrija. Porque ao longo dos meus 27 anos de vida pública, muitas vezes eu precisei corrigir. Corrigir, mas uma coisa eu vou ressaltar com a minha experiência, quase já em final de carreira. Pelo menos do magistério, sim. Que eu já tenho a experiência de 28 anos em sala, e são apenas 25 que são executados. As palavras que saem da nossa boca, elas não voltam. Você corrige, mas nunca é a mesma coisa. Portanto, quem é mais novo, eu digo, e mesmo que no final de carreira, pode ter certeza que eu ainda vou iniciar outras carreiras. Porque eu acho que a experiência é muito importante para a gente dar uma parcela de contribuição. E nesse momento, eu tenho uma sugestão para a administração pública, que a próxima audiência, ela ouve o Poder Legislativo, ou convide o Poder Legislativo para ajudar a organizar, para que ela se concretize com sucesso. Porque o fim dessa, nós observamos que foi, infelizmente, um insucesso. E isso, eu tiro o prefeito fora, mas não é porque o secretário, o irmão dele, está aqui. Eu quero chamar a atenção dos assessores, que já tem esse nome assessores, que um assessor, ele tem que, por responsabilidade própria do seu eu e da sua função, ele tem que enaltecer o prefeito não com palavras e nem com puxa-saquismo. Ele tem que enaltecer com trabalhos bons. São os bons trabalhos que ele prestar
que vai sobressair a administração pública. E é nessa fala que eu quero te parabenizar, Reginaldo, que hoje, se fosse para eu votar o melhor secretário, eu votaria em você, mesmo já tendo discutido nessa mesma administração nesse ano, já troquei falas com ele, sim. Mas eu tenho certeza que se hoje fosse ter uma votação, eu acredito que ele ganhava o melhor secretário de Nova Brasilândia, porque teve sabedoria na hora que precisou para dar um passo atrás. Teve a inteligência de continuar os trabalhos. E é assim que eu quero dar a minha parcela de contribuição, com a humildade de ver, na hora que erramos, retroceder, porque a população, quando ela coloca lá o dedo para votar, ela está outorgando poderes para aquela pessoa legislar em nome dele, para aquela pessoa executar em nome dele. Então, o que eu peço é respeito ao voto do cidadão. O que nós temos que fazer enquanto vereadores, assessores, secretários, é respeitar a população. E é nesse respeito com a população que eu tenho que saber onde entrar, onde sair, onde retroceder, onde avançar. É isso que se deve ser feito nesse momento. Por todos, não é por um, porque também não é crucificando e colocando um na forca que vai resolver. Nós precisamos que essas pessoas que estão errando entendam de fato que estão errando e que não deve prejudicar a administração por causa de uma pessoa, por uma fala. Então, eu dou os parabéns para os nobres vereadores que entenderam que a administração é uma coisa, áudios e falas são outras. E venho também ainda reforçar que os vereadores representam com o voto que foi legitimado parcela da população. E quanto à fala que os vereadores não tinham conhecimento, eu tenho certeza que os 9 têm conhecimento do tema em epígrafe. Um tema debatido desde 2023. Puxamos as atas do Diário Oficial e uma outra correção. Prefeito Fúria, um grande prefeito, tem minha admiração, tem meu respeito, mas é o que não deveria estar discursando naquele dia, porque em 2023, quando foi a data marcada para todos os prefeitos estar lá e defender os seus municípios, ele não foi. Não esteve presente, está aqui no Diário Oficial, que ele foi um dos 6 que faltou. Quando foi para guerrear a primeira guerra pelo município, ele não esteve presente. Com todo o meu respeito, minha admiração pela pessoa dele, ele não foi. Foi naquele momento ignorado por Cacoal. Está aqui nas atas e no Diário Oficial, que eu puxo para qualquer um ver. Então, deveria naquele ato, não por falar nome, isso é uma coisa pequena, diante da grandiosidade. Mas os vereadores tinham que estar lá representando a parcela que ele traz de percentual de representatividade, dizendo se ele era a favor, se ele é contra. Uma parte, vereadora. Sim, concedo. Eu quero parabenizar a senhora pela fala, muito bem colocado. E quero cumprimentar também o secretário de Obras, Reginaldo Gama, que tem sido um baluarte, não pode esconder isso, está atendendo a população na altura. Esse é um dos secretários que está fazendo diferença na administração. Como a senhora disse antes, todos os assessores ligados à administração têm que fazer por ano de preservar a imagem do prefeito, porque nós estamos aqui unidos, gente, para trabalhar para o bem de Nova Brasilândia. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado pela parte, tá? E para finalizar esse assunto e deixar claro para a população que o vereador Eliseu não está chateado, porque não mencionou o nome dele lá. Isso, para ele, que já traz o 6º mandato neste município, para ele isso, em conversa com ele, é até banal. O que o vereador Eliseu se ofendeu é de não ter tido a oportunidade de dizer para a população se ele era a favor ou contra, porque ele representa um grande percentual dessa cidade, que outorgou esse poder para ele. Foi muita crítica que a população não estava lá. Eu defendo a população também. Ela não foi porque ela votou no vereador para o vereador decidir por eles.
Por isso, mais uma vez, que o vereador tinha que estar declarando o seu apoio, não fazendo um discurso qualquer. Ali teve a infelicidade desta frase, que com certeza foi isso, né, vereador, que o senhor queria estar lá, em nome dos seus eleitores, dizendo o seu posicionamento quanto à privatização. Então, eu não estou aqui crucificando ninguém, eu estou aqui dando uma parcela de contribuição, de orientação para a administração pública, que a próxima vez que tiver uma audiência, é normal os vereadores ressaltar seu posicionamento, representando a população. Claro que em tempo limitado, que ninguém é obrigado a ficar ouvindo 1 hora, 2 horas de discurso, mas um tempo limitado tem essa necessidade em uma audiência pública. E, mais uma vez, quero parabenizar o presidente, que tomou as decisões cabíveis. Na hora que vem todos os pepinos, é o presidente que tem que decidir, então é o presidente também, ele tem essa incumbência de defender a casa de lei, assim como um diretor a escola, o prefeito a prefeitura, e é assim que deve prosseguir. E, mais uma vez, quero ressaltar a todos que uma audiência é uma tomada de decisões coletiva. E lá não se teve uma tomada de decisões coletiva. E toda a audiência é obrigatória, em tempo real, uma ata. Não houve ata, houve apenas umas folhas de sulfite em branco, sem um timbre. Então, mais uma vez, gostaria de chamar a atenção da assessoria jurídica, porque pegar um monte de folha de sulfite em branco, levar numa audiência para assinar, sem estar enumerada daquela forma, não achei organizado. Então, mais uma vez, eu quero orientar a assessoria jurídica, assim como aquele meu discurso passado, a subprocuradora, aqui está, é um cargo, ela disse que sofreu muito para estudar, para conseguir o AOB, assim como todos os vereadores também passaram pelo crivo da população para ser eleito. Então, eu deixo essa mensagem. E, mais uma vez, todos os advogados sofrem para passar na OAB. Então, mais uma vez, eu oriento a assessoria jurídica para melhorar os seus trabalhos. Porque ela melhorando o seu trabalho, nós não precisaríamos estar nesse debate. Então, precisa, como eu disse no início, cada um rever suas funções e fazer com mais zelo. Se cada um rever a função dele com mais zelo, eu acredito que o prefeito está com muita vontade de trabalhar, igual o irmão dele aí, está um desbravador trabalhando. Eu acredito que nós vamos ter um município com muito mais sucesso. Deixar as picuinhas de lado e seguir em linha reta, trabalhando, cada um dando o seu máximo. Porque eu fui num comércio perguntar, e essa Câmara, como está? Essa Câmara está diferenciada, com muita vontade de trabalhar, todos os vereadores correndo para um lado, para o outro, e é isso que nós vamos fazer, o grande diferencial. Então, mais uma vez, aqueles que estão trabalhando bastante, quero deixar meus parabéns a todos aqueles que estão trabalhando muito. Está aí o professor João preocupado, o professor Jairo, querendo dar o seu melhor. Então, é isso, nós temos aqui um projeto hoje, que logo mais nós vamos solicitar que entre na ordem do dia, que é de 468 mil para a Escola Pequeno Príncipe, aonde é um projeto que o senhor está dando continuidade, começou lá na administração passada, do prefeito anterior, a Rezende fez o plano de trabalho, que o senhor sabe, desse projeto da educação integral, é um projeto dela, que o senhor está tendo a humildade de seguir à frente, porque quem ganha com isso e é beneficiado é a população de Nova Brasilândia. Então, parabéns por dar continuidade nesse projeto da dona Maria Rezende, que é isso que nós precisamos, ter a humildade, prosseguir para o bem de Nova Brasilândia, e não colocando de lado esse projeto porque foi uma coisa que a Rezende fez. Da mesma forma, o senhor está dando continuidade no projeto que vai chegar aqui, de quase 7 milhões, que é da construção da escola, que também foi um projeto que ela conseguiu em Brasília.
E é isso que tem que ser, nós devemos prosseguir. E mais uma vez, parabenizar os trabalhos do prefeito e do nosso secretário de obra. Ó, Reginaldo, vi hoje lá, estão trabalhando, a cidade já iniciou, está patrolando, está limpando, e é isso que nós precisamos. E se vier alguém para atrapalhar, a gente tem que ir lá e conversar e ensinar que não é assim que se faz, que a administração precisamos juntar força, poder legislativo e executivo, para juntos ter uma cidade melhor. Um forte abraço a cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Obrigado, vereadora Ana Paula. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias a serem deliberadas para darmos continuidade à ordem do dia. Não há matéria a ser deliberada, dito presidente. Por questão de ordem, senhor presidente, gostaria que fosse inserido na ordem do dia o projeto de lei 2144 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação de recursos vinculado no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Coloco o pedido do vereador Marcelo em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se coloquem em pé. Declaro o pedido do vereador Marcelo aprovado por todos. Coloco o projeto de lei 2144/2025 em discussão. Esse projeto, para quem está aqui assistindo, é o projeto da educação integral, né? Ele fica cedido um valor de R$ 468.103 para a escola Pequeno Príncipe. Vai ser material de consumo R$ 321.003,83 e equipamento e material permanente. Vai ter micro-ondas, vários micro-ondas por sala, para esquentar as mamadeiras. Enfim, vai ser vários materiais para que a educação integral funcione. Para funcionar uma escola de cedo até 3h30, requer almoço, requer mais merenda. Então, esse dinheiro é específico para atender nossas criancinhas. Então, eu quero aqui ressaltar a grande importância e relevância desse projeto. Tá? E parabéns a todos que estão envolvidos. Após discutido, coloco em votação.
Declaro aprovado por 9 votos favoráveis. Não havendo matérias a serem deliberadas, agradeço a presença de todos os vereadores, as demais autoridades, o público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E assim declaro encerrada a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura.